Tudo bem com você? Eu espero que sim. Hoje nós vamos conversar sobre o poder de autotutela que é dado ao Estado e como é que você, que está respondendo a um processo de cassação da habilitação, pode se beneficiar desse importante instituto jurídico, tá? Para aqueles que não me conhecem, Dr. Marcelo Miguel, advogado, especialista em direito de trânsito, defendendo condutores do Brasil inteiro contra os abusos dos órgãos de trânsito, em especial Detrans de todo o Brasil. Bom, no início aqui eu vou explicar como é que funcionam esses processos de cassação da habilitação na esfera administrativa, tá? Basicamente, nós temos aí 3 fatores que costumam ensejar a abertura desses processos. O primeiro deles é onde o condutor ele está respondendo a um processo de suspensão da habilitação, seja aí por excesso de pontos ou ainda em função do cometimento de apenas uma infração que seja autossuspensiva, ou seja, uma única infração que já gera o processo de suspensão. E aí, dentro do período de cumprimento dessa pena de suspensão, e aí varia muito a quantidade de meses, vai depender se é um processo por excesso de pontos e quais são as naturezas aí das infrações que compõem esse processo, ou ainda, se for uma multa autossuspensiva, qual seria a pena aplicada para essa multa autossuspensiva. Mas é certo que aquela pessoa que está cumprindo a penalidade de suspensão, sabendo disso ou não, se dentro daquele período de cumprimento dessa pena tiver alguma multa registrada em algum veículo cuja aquela pessoa seja proprietária, então o Detran, sem um menor pudor, ele vai abrir um processo para cassação da habilitação, ou seja, seria um processo para que você perdesse a carta, para extinguir essa habilitação, para que a pessoa fique sem habilitação. Bom, diferente aí da pena de suspensão, onde nós temos uma pena temporária, onde o condutor, ele passado aquele prazo ali de pena aplicada, ele faz um curso de reciclagem, e aí o Detran, tomando conhecimento da conclusão desse curso, ele retira o bloqueio de suspensão. Na cassação é diferente. A cassação ela seria a perda definitiva do documento. Não seria possível aproveitar essa habilitação. O condutor ele teria de reiniciar aí, fazer um novo processo de habilitação na chamada reabilitação, que cada Detran aí, dependendo do estado, tem um procedimento para fazer essa reabilitação. Agora, é importante você saber o seguinte: se esse processo de cassação que você está sofrendo, ele estiver ativo, ou seja, significa que ele comporta defesas administrativas, é recomendado que você apresente essas defesas até para garantir aí que a sua carta não tenha nenhum bloqueio. E durante a discussão, durante a apresentação dessas defesas, o Detran ele não poderia inserir nenhum bloqueio no seu prontuário, ou seja, você poderia continuar dirigindo normalmente até que se tenha aí uma decisão final nesse processo de cassação. Agora, muitas pessoas me procuram já naquela situação onde a habilitação ela já está com o bloqueio de cassação no prontuário, ou seja, o Detran ele já cassou a habilitação. É comum a pessoa que tem ali o aplicativo da CNH Digital, quando ele tenta acessar essa habilitação, aparece lá CNH cassada, não aparece mais os dados da habilitação. Bom, nesses casos é altamente recomendado que você procure um profissional justamente para que ele possa avaliar o teu caso. Por quê? Porque, como citado aqui no início do vídeo, nós temos aí o princípio da autotutela, ou seja, é o princípio pelo qual a administração pública ela pode rever de ofício, ou seja, por vontade dela mesma, sem que a pessoa precise fazer nenhum pedido, ela pode rever os atos que ela entenda como ilegal. Uma vez identificada pela administração pública que foi cometida alguma nulidade, algum ato ilegal, a administração tem aí o poder-dever de anular esse ato. Então, dessa forma,
Se for configurado que a sua cassação ela teve ali dentro desse processo algum ato ilegal, a administração ela tem o poder de anular esse processo e desbloquear o seu prontuário. A questão que se coloca é que aquilo que deveria ser aí voluntário, ou seja, aquilo que o próprio órgão de trânsito poderia identificar como ilegal e já poderia anular por conta própria, sem você precisar fazer absolutamente nada, não vem acontecendo. O que eu tenho visto aqui, depois de acompanhar aí centenas desses casos de processos aí de cassação da habilitação, é que mesmo com as nulidades ali, com as ilegalidades flagrantes, o órgão de trânsito ele não se emenda, ele não faz a anulação. E aí é necessário que você faça esse pedido, mas esse pedido ele tem aí de ser feito da maneira correta, indicando exatamente quais são essas nulidades, se utilizando de todas as ferramentas legais pertinentes para que você tenha êxito nesse pedido de anulação. Então, nem tudo está perdido. Se a sua habilitação ela já foi cassada, aparece ali na CNH digital, CNH cassada, não se desespere, tá? Recomendo que você procure um advogado especialista da sua confiança. Por quê? Porque questões aí de direito administrativo são questões complexas e é recomendado um profissional capacitado para poder fazer aí o pedido da maneira correta, tá? E ainda não podemos nos esquecer que também o nosso poder judiciário ele é capaz de anular esses processos de cassação desde que ali caracterizada alguma nulidade, né? Alguma ilegalidade. Nosso poder judiciário ele é o último aí remédio, né? Ele é a última esfera que pode aí reverter uma decisão administrativa que seja ilegal. Então, consulta um advogado da sua confiança.